Eu recebi centenas de milhares de mensagens dizendo: Abner, por favor, resume o que o Monark falou lá naquela live com o Gaiofato, porque eu não tô afim de assistir tudo, mas eu sei que ele lançou umas pérolas. Então, se você fizer uns comentários, dá pra gente pelo menos dar risada dos absurdos. Então, vamos lá, mergulhar neste rio de bosta. Teoria da conspiração, se a gente for analisar, né, a palavra, né, são teorias de conspiração. Conspirações existem, certo? Certo. Sim. Então, algumas pessoas observam a realidade, a vida e o mundo, e elas têm algumas teorias sobre conspirações que elas acreditam que existam, entendeu? Imagina o Monark explicando o que é pé de moleque. Reconhecimento por pares, por exemplo, sobre a própria viabilidade e a utilidade de uma vacina. É um pouco autoevidente quando se olha ao redor de que é um método, de que existe uma utilização científica para esse tipo de substância. E o resultado existe dele uma tá aí. utilização científica para fazer veneno também, entendeu? Você não tá falando nada. Então por que em vez de vacina você não toma veneno, Monark? Aposto que o Xandão nunca mais vai te censurar. Criaram estruturas independentes, são estruturas familiares que hoje são conectadas, pô. E essas estruturas são ultra tecnológicas, entendeu? Eles possuem algoritmos, eles possuem satélites, eles possuem cidades subterrâneas. Acho que você tá assistindo muito History Channel, hein, Monark? Essa lombra foi longe, hein? O mundo hoje, existe um mundo na luz, certo? Que é o mundo que todo mundo tá vendo, que os idiotas compram. E existe um mundo na escuridão, que existem tecnologias secretas, existem organizações secretas, existem cidades... Existem, cara! Isso é real, porra! Eu acho engraçado que na cabeça do Monark, o idiota é a gente, né? O cara teve que se exilar em outro país de tanta merda que fala e o idiota é nós. Se um cientista olhar o Monark falando, ia falar: Monark, você tá tirando isso da bunda. Se o Renato 38 visse o Monark falando, ele ia dizer: faz sentido. O submarino nuclear, ele consegue ficar debaixo da água com a energia do reator nuclear para sempre, praticamente. Ele não precisa voltar, ele só tem que voltar para conseguir água e comida para tripulação. Não, mas isso não é uma tecnologia secreta. Para de cortar a brisa do cara, pô. Se ele tá falando que é secreta, é porque é secreta. Você acha que se uma coisa fosse secreta, o Monark não ia saber? Qual que tem sido a geração positiva para a sociedade brasileira com a Vale sendo uma propriedade privada? Aí a resposta é depende, porque a sociedade brasileira, ela não é homogênea, ela não é uníssona. Então você olha, por exemplo, a Vale está lucrando bilhões e bilhões e bilhões de reais exportando minério de ferro para fora do Brasil. Do nada o Monark jogando capoeira. Essas sociedades que não caminharam para esse processo de desenvolvimento de propriedade privada, nessa moda que teve no capitalismo, quando entraram em contato com os colonizadores, com os portugueses, o que aconteceu? Esses dominadores, colonizadores... Eles eram mais avançados. Não era só uma questão... mais inteligentes. Tinham uma estrutura maior. Tinha um sistema imunológico melhor. Calma, Vic Vanilla. Pra quem não sabe, os portugueses tinham várias doenças nos barcos, tá? Eles chegavam aqui tudo doente, velho podre, fedendo, com as bocas sujas. Uma doença bem comum era o escorbuto. Joga na inteligência artificial. Era comum os europeus pegarem doença e morrerem nas grandes navegações? O Monark quer tanto falar de internet e algoritmo e não usa o que tem. Eu acho que essa paranoia aí acontece quando você vai morar nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é o país que mais tem terraplanista, gente que acredita nessas teorias da conspiração, que todo mundo é reptiliano e os caralho. Então, se algum dia você estiver com a dúvida, como é que será morar nos Estados Unidos? A resposta é mais ou menos assim, ó. Porra, o que garante, o que dá o direito da mulher que tem a porra da casa não vender pro governo chinês passar a rodovia lá? Qual que é o direito? É o direito da propriedade privada! Não, porra! Pelo amor de Deus! Não, é simples, porque cara! Não, se fosse aqui no Brasil, por exemplo, em que a gente tem... Aqui é um país pior do que a China, mais comunista que a China, por incrível que pareça, onde não respeitam a porra da propriedade privada. Eles te cobram IPTU, te cobram IPVA, põe no teu cu todo dia, porque o Brasil é um país de merda, comunista, com um monte de gente burra no poder, porra.
Quem é Florestan Fernandes perto desse sociólogo? Um verdadeiro cientista social. Darcy Ribeiro andou para que Monark pudesse cagar. Mas uma coisa pior do que dizer que o Brasil é comunista é dizer essa frase aqui, ó. Eu concordo com o Monark, porque é o seguinte... A frase eu concordo com o Monark é complicada, hein? Começar uma frase com eu concordo com o Monark é tipo começar uma frase dizendo: gente, com licença, eu tô prestes a dizer uma atrocidade. Então, se a gente vive dentro de um modelo histórico que depois de 1991, com a queda da União Soviética, se consolidou com o capitalismo neoliberal, qual é a história que a gente recebeu? Qual é o passado que a gente recebeu? Um passado de que essa experiência foi horrível, foi trágica, foi etc, etc, que é o que foi desmontado nos últimos anos. Então, assim... Cara, rapidinho. Quanto você tem de altura, Gaiofato? Tá bom, Gaiofato, você tá aí falando de história, essas coisas aí e tal, mas e a sua estatura? Pra ver se a gente fecha um contra no basquete. Mas calma, gente, antes de ficar chamando o Monark de maluco, vamos ver a linha de raciocínio. Quanto eu tenho de altura? Quanto você pesa? Quanto na altura é bom. Quanto você tem de altura? O Gaiofato é jogador de rugby, hein? Não. Hã? Fala quanto Ele você é tem de jogador altura, de mente. rugby. Fala qualquer altura aí. Você tem 1,70m, certo? Vai, beleza, 1,70m. Tá bom? Beleza, tem 1,70m. Tem gente que tem 2 metros, certo? É o Cabeleira. O Cabeleira tem 2. Pois é. É justo que você seja menor do que alguém? Por exemplo, se só existia a força, seria justo você nascer menor do que alguém? Não é justo. Alguém nasce com uma vantagem a mais que você, certo? Ou não? Não. Agora sim, vai maluco, todo sendo um maluco aí, só falando coisa de maluco, conversando que nem maluco. Agora, eu me lembro da época que o Monark saiu do Flow Podcast por dizer que o Brasil deveria permitir a existência de um partido nazista, e na época eu comecei a usar o nome do Monark de referência em algumas piadas de stand-up, tipo essa daqui, ó. Eu fui tomar banho antes de ir pro show. Eu acho que aquele é um dos primeiros protótipos de chuveiro que já existiram. Era um chuveiro tão velho que se mostrar pro Monark ele constrói uma câmara. E aí veio uma galera dizer assim: Abner, você está sendo injusto com o Monark, porque ele estava dando o exemplo do partido nazista para falar sobre liberdade de expressão. Ele não é uma pessoa nazista que fica propagando ideias nazistas. Todo mundo não é do mesmo tamanho. Tem gente mais alta, tem gente mais baixa, e existe uma pirâmide hierárquica de quem é mais alto, que é uma pequena minoria. Isso acontece em todas as outras questões da humanidade, certo? Então você tem sim uma média da população, você tem um pequeno grupo populacional que é muito mais inteligente do que uma grande maioria, entendeu? Então é natural que essas pessoas acumulem poder através das gerações, principalmente se você colocar em questão a genética, que tende a manter a variância e manter durante as próximas, os filhos, talvez aquela inteligência, entendeu? Monark. Então, geneticamente é natural, é padrão que haja uma hierarquia social. Ela sempre vai existir. Não tem como você acabar com a hierarquia natural das coisas. Meu irmão, só faltou a suástica. Se mostrar esse vídeo aqui pro Vic Vanilla, ele vai falar: não, o Monark tá muito radicalizado, gente. Mostra esse vídeo pro antropólogo, ele tem uma parada cardíaca na hora. São historicamente ligados a grupos que tinham acesso a esse processo educacional formal. A essa educação formal, a essa educação de alta... Não é de alta produtividade, né? Mas uma educação de alto desenvolvimento. O maluco é alérgico à informação, mano. Qualquer aula séria sobre qualquer assunto já perde atenção. Cabeça dele fica: mas nessa história aí não tem nenhum alienígena? O comunismo é um projeto de classe determinado e declarado. Essa que é a questão. O comunismo não é o caminho natural para a humanidade. Porque o caminho natural para a humanidade agora... O caminho natural para a humanidade mais propenso agora, se a gente não fizer alguma coisa, é a extinção em massa da humanidade. Não, isso não é natural. Isso aí, você está confundindo naturalmente com probabilidade. Não, não é probabilidade. Qual que é a tendência do último momento? A gente está vendo a temperatura dos oceanos subir. Ah, para! Você acredita nessa historinha? Bom, não, essa aí você tem que acreditar, Monark. Teoria da conspiração, você tem que ter. As praias, cara, os ricos compram um monte de casa na praia e o nível do mar não sobe, pô. Caralho. Esse
Esse é o tipo de coisa que quando o Monark fala, eu já sei que é mentira antes de eu pesquisar. Só pela intuição mesmo. Mas eu fui pesquisar mesmo assim. Eu achei que ia ter uns bagulho de outros países, mas olha esse vídeo aqui. É em Mongaguá, litoral de São Paulo. Isso aqui fica a menos de 2 horas da minha casa. Ah, trocando ideia aqui de boa, pô, na praiazinha, jogando uma conversa fora, batendo um papo. Ah, se você não vai à praia, a praia vai até você, né? Só vai ter que trocar o portão aí do prédio, mas sair tranquilo, pô. Nada que uns 9 mil, 10 mil... Aí você pode me falar, pô, Abner, mas essa onda aí foi baixinha, mano. Ó, isso aqui aconteceu esse ano nos Estados Unidos, ó. Casa, na Carolina do Norte, que colapsou e foi arrastada pelo mar. A agitação marítima foi causada pela tempestade Ernesto. Tempestade Ernesto é foda, hein? Ernesto é nome de senhorzinho, pô. Ernesto não consegue derrubar uma casa. Ernesto construiu uma casa nos anos 70. Pô, Abner, mas o Monark tá falando de casa de rico. Aqui tem um vídeo do maior youtuber do mundo, o Mr. Beast. Ele visitou uma mansão que foi feita à prova de tsunami. Another reason why this house is built so strange, for example, having to walk across sky bridges to get anywhere, is because it's been meticulously built to be able to withstand the force of a real tsunami. Agora, é claro que os ricos têm dinheiro pra deixar as áreas de maior risco com os pobres, né? Mas mesmo assim dá pra achar na internet uns vídeos de uns playboy com a mansão invadida pelas ondas assim, ó. Agora vamos ler uma notícia do El País. Mansões engolidas pelo mar são marco zero das mudanças climáticas na América Latina. Em Honduras, um dos 3 países mais vulneráveis do mundo ao aquecimento global, seus habitantes já vivem no futuro. No município de Cedenho, o mar avança 1,22 m por ano, onde havia casas, hotéis e uma igreja, agora é possível mergulhar. Dentro de alguns anos, os filhos dos atuais habitantes não terão mais sua cidade natal. Isso daqui, mano, você acha centenas e centenas de casos assim na internet, em todo canto do mundo, tá? Mas a gente sabe que o Monark tem um acordo consigo mesmo, que ele só acredita em uma coisa que não tenha evidências. Se tiver evidência, o Monark fala, não, então não acredito. Mas enfim, pelo menos ele não tá mais falando teoria nazista, né? A verdade é que nós, seres humanos, não somos iguais, entendeu? E existe sim pessoas que são geneticamente superiores às outras. Ok, voltamos pro nazismo. O comunismo é um sistema, né? É uma filosofia, é um método que vai entender que é justamente por a gente viver numa sociedade que coloca um método de dominação sobre outras pessoas, que essas potencialidades não podem ser exploradas, porque elas são sempre colocadas em um lugar de hierarquia, porque os corpos vão... E é ruim isso, porra! Eu acho que é. Então você não quer que existam hierarquias? Não. Então não pode existir o campeão de xadrez, por exemplo. Quando a gente fala que às vezes o que falta é a interpretação de texto, é disso aí que a gente tá falando. Com esse nível de analogia, o Monark já tá prontinho pra abrir um show do Nil Agra. Do jeito que tá, sem fuder lá em cima, e você entende que aqui embaixo tá ruim. Tá ruim. Pra gente conseguir mais direitos, a gente precisaria de mais leis. Mais leis são mais Menos Estado. lei, porque tem um monte de lei tirando o direito da gente. É, porque é isso, entendeu? Pra gente conquistar alguma coisa, a gente teria que ter uma lei pra proteger essa conquista. Se a gente busca uma lei pra proteger essa conquista, é mais Estado. Não necessariamente. Porque existem leis existem leis... seriam leis negativas, entendeu? O que eu acho mais engraçado de ouvir um burro falando é que quando falta vocabulário ele inventa. Mas não Então, tem eu queria tomar um pouco... o Estado das elites, cara. O Estado é só uma fachada de poder. Ele nem é o poder de verdade. Cara, as elites, elas têm laser no céu. Entendeu? Se as elites quiserem, eles apertam um botão, um raio laser cai na tua casa e te incinera. Depois os comediantes querem falar que a arte não influencia a cabeça das pessoas. Me fala se isso aí não é ele assistindo muito desenho. O maluco claramente acabou de assistir Os Incríveis. Mas chega de ouvir maluquice, né? Eu só assisti esse vídeo pra resumir pra vocês mesmo, porque esse é um trabalho bem insalubre. Espero que vocês valorizem, hein? Teve uma galera que contribuiu, são vários nomes, mas eu faço questão de falar o nome de todo mundo. Queria mandar um salve pro Daniel Santos, Estefânia Araújo, Evangelos Milonas, Lízia Franciele, Luiz Fernando Quevedo e Tatiana Valvasori. Esses dois fizeram as maiores contribuições dessa semana. Muito obrigado. Tatiana doa sempre. Várias vezes você carregou esse canal nas costas. Tamo junto, Tatiana. Graziele Borges, Milene Zimmermann, Christian Nunes, Edilson dos Santos, Pamela Roman, Geneison Teixeira, Daiane Duarte, Fernando Raposo, Celso Henrique, Ellen Souto, Eric Camilo, Sérgio Massatoshi, Jorge Neves,
Tabita Pinheiro, Ricardo Rodrigues, Leila Marques, Carlos Fernando, Antônio Carlos, Nádia Isabel, Mirela Amorim, Josiana Ramalho, Eliane Sartori e Hernani Lima. Esses 3 últimos sempre colaboram. Muito obrigado, Eliane, Josiana e Hernani. Vocês ajudam demais, muito obrigado. Alexandre Luiz também sempre contribui. Tamo junto, Alexandre. Kátia Regina, Ana Lúcia, Wagner Gaspari, William Arboleia, Leonan Gonçalves, Érica de Andrade, Wagner Oliveira, Roberto Pedroso, Bruno Martins, José Joelson, Tunay Mota, que contribuiu 2 semanas seguidas. Tamo junto, Tunay. José Roberto, Alexandre Galvão, Lorena da Conceição, Renata Soares, Flávio Toqueto, Otacílio Santos, Larissa Coimbra, Isabela Lessa, Felipe Antônio, Samila Ribeiro, John Herbert, Janaína Porto e Laila Carolina. Muito obrigado pela contribuição de todos vocês. Se você quiser contribuir também com essa produção de conteúdo, a chave Pix está aqui embaixo. Toda contribuição é bem-vinda. Se você não puder contribuir financeiramente, o seu like e o seu comentário já são uma forma de contribuição. No dia 12 de julho eu vou fazer meu show solo em São Paulo, perto do metrô Paulista e Consolação. Então se você estiver por São Paulo no dia 12, clica no link dos ingressos na descrição ou no primeiro comentário e aparece para me assistir ao vivo. Já tem meia casa vendida, hein? Corre que vai esgotar. Se você assistiu até o final, deixa um comentário escrito Partido Socão no Monark, uma iniciativa do meu amigo Léo Ferreira. Tamo junto. Assiste os outros vídeos que eu postei aí.